A filha negra de um casal bilionário foi excluída da lista de convidados, mas o pai dela fez com que se arrependissem. Desculpe, mas o seu nome não está na lista. A voz da organizadora do evento, Victoria Sterling, cortou o ar como uma faca fria, enquanto Maya Henderson ficava paralisada na entrada do Grand Metropolitan Hotel, onde acontecia o evento de caridade anual da Winterborn, o evento mais exclusivo da alta sociedade. O evento mais exclusivo da cidade estava a decorrer a poucos metros de distância. O som de risadas cristalinas e o tilintar de taças de champanhe ecoavam pelo átrio de mármore italiano, contrastando fortemente com o silêncio constrangedor que agora envolvia Maya. Deve haver algum engano, disse Mia calmamente, ajustando a alça da sua bolsa. O meu nome é Maya Henderson. A minha família sempre participa neste baile. Victoria Lazuli folheou preguiçosamente as páginas do tablet dourado, os seus olhos azuis evitando claramente o contato visual. Henderson. Henderson, murmurou teatralmente. Ah, aqui está. Aparentemente houve uma reorganização da lista de convidados este ano, por questões de capacidade, compreende? Maya tinha 23 anos e sabia exatamente o que se passava. Filha adotiva, de Margaret e Richard Henderson, um dos casais mais influentes do país, ela cresceu a lidar com situações como esta, com uma graça que impressionava até os seus pais. Mas desta vez, era diferente. Este baile beneficiava o orfanato onde ela tinha vivido antes de ser adotada. Um rápido flashback passou pela sua mente, aos 8 anos, olhando pela janela suja daquele mesmo orfanato, sonhando com um futuro que parecia impossível. Hoje, 15 anos depois, ela estava sendo impedida de participar de um evento criado precisamente para arrecadar fundos para crianças como ela tinha sido. Interessante, respondeu Mia, mantendo a serenidade que só existe naqueles que passaram por tempestades muito piores, especialmente considerando que a minha família doou os 2,5 milhões de dólares para esta organização no ano passado. O sorriso artificial de Victoria vacilou por um microsegundo antes de voltar mais tenso. Agora ela se inclinou ligeiramente, baixando a voz, enquanto eu dizia que se houvesse interesse, talvez no próximo ano. Interesse por Maya, uma fila de convidados começou a se formar, e sussurros discretos flutuavam pelo ar condicionado. Alguns, por curiosidade, outros por um desconforto óbvio. A situação estava se transformando num espetáculo público, exatamente como Victoria havia planejado. É uma pena, disse uma voz feminina atrás dela carregada de falsa simpatia. Alguns lugares simplesmente não são para certas pessoas. Maya virou-se lentamente, reconhecendo imediatamente Vivian Blackwood, esposa do magnata do petróleo. A mulher sorriu com aquela crueldade refinada que a elite aperfeiçoou ao longo de gerações. Ao seu lado, 2 outras socialites observavam a cena como se estivessem a assistir a um espetáculo. Certas pessoas, Maya perguntou, inclinando ligeiramente a cabeça. Sabem o que quero dizer? Vivian respondeu, examinando Maya da cabeça aos pés com desprezo mal disfarçado. É uma questão de adequação cultural. Este evento tem tradições e padrões que devem ser respeitados. Padrões, repetiu Maya lentamente, como se saboreasse a palavra. Um homem de meia-idade, com um smoking impecável, aproximou-se do grupo. Algum problema, Victoria? Perguntou Thomas Whitmore, um dos maiores doadores da gala. Nenhum problema, Sr. Whitmore, respondeu Victoria rapidamente. Apenas esclarecendo algumas questões de protocolo. Thomas olhou para Maya com aquela avaliação rápida que as pessoas privilegiadas fazem instintivamente. Ah, entendo. Bem, tenho certeza de que há eventos mais apropriados para pessoas como vocês. Existem várias organizações comunitárias que fazem um trabalho maravilhoso. Maya sentiu o smartphone vibrar discretamente na bolsa. Uma mensagem do pai chegando. Ah, entendo. Bem, tenho a certeza de que há eventos mais adequados para pessoas como vocês. Existem várias organizações comunitárias que fazem um trabalho maravilhoso. Maya sentiu o seu smartphone vibrar discretamente na bolsa. Era uma mensagem do seu pai, chegando em 20 minutos. Tudo bem? Ela digitou de volta, perfeitamente.
Só estou a reunir provas. O que nenhum dos dois sabia era que Maya tinha gravado toda a conversa no seu telemóvel. E o que eles definitivamente não sabiam era que Richard Henderson, o seu pai, não era apenas influente. Era apenas influente. Ele era o proprietário, silencioso da cadeia de hotéis que incluía o Grand Metropolitan. Mais do que isso, ele era o principal financiador privado da gala, contribuindo com quase 40% do orçamento total. Tu sabes, disse Maya, guardando o telemóvel e sorrindo pela primeira vez naquela noite. Um sorriso que fez Vivian recuar instintivamente um pequeno passo. Tens toda a razão sobre a adequação cultural, disse Victoria, franzindo a testa, confusa, com a mudança repentina de tom. Algumas pessoas realmente não pertencem a certos lugares, continuou Mia, os olhos brilhando com algo que fez Thomas se sentir desconfortável. A questão é quem decide quem são essas pessoas. Ela se afastou da entrada com a dignidade de uma rainha, os passos ecoando no chão. Pertencem a certos lugares, continuou Mia, com os olhos brilhando com algo que fez Thomas se mexer desconfortavelmente. A questão é, quem decide quem são essas pessoas? Ela se afastou da entrada com a dignidade de uma rainha, seus passos ecoando pelo mármore, como uma promessa não dita. Enquanto esperava pelo elevador, ela pegou o telemóvel e digitou uma mensagem simples. Pai, precisamos conversar. Através da parede de vidro, Maya podia ver o salão principal cheio de pessoas que se consideravam a elite da sociedade, completamente alheias ao facto de que a sua noite perfeita estava prestes a se transformar em algo que elas nunca iriam esquecer ali, em frente a todas as escadas desprezíveis. Ela permaneceu firme, como alguém guardando um segredo poderoso demais para ser revelado antes da hora certa. Porque às vezes subestimar um Henderson é o maior erro que alguém pode cometer. Se está a gostar desta história de justiça e vingança, não se esqueça de subscrever o canal. Porque o que aconteceu após esta humilhação pública transformou um simples baile de caridade no palco de uma das reviravoltas mais satisfatórias que já viu. 40 milhas a norte, no escritório executivo da Henderson Industries, Richard Henderson parou de rever os contratos de aquisição no momento em que a mensagem de Maya chegou. Pai, precisamos de conversar. Há 52 anos, Richard construíra um império que se estendia das telecomunicações à hotelaria. Mas nada no mundo dos negócios o preparara para a fúria silenciosa que agora queimava em seu peito. Ele conhecia aquele tom de voz da sua filha Maya, que só usava quando decidia que a diplomacia não funcionaria mais. Cancele todas as minhas reuniões desta noite, disse ele ao seu assistente pelo intercomunicador. E ligue-me para o nosso departamento jurídico. Preciso de Jonathan Cruz no Grand Metropolitan dentro de 1 hora. Jonathan Cruz não era um advogado qualquer. Era o homem que destruíra impérios corporativos inteiros com a mesma facilidade com que outros assinavam contratos. Mais importante, ainda era negro, brilhante e crescera no mesmo orfanato que Maya. Enquanto isso, no hotel, Maya encontrara refúgio no café do átrio, observando discretamente a gala através das portas de vidro. O seu telemóvel vibrava constantemente com mensagens de apoio de outros hóspedes que testemunhara a humilhação pública. Eu vi o que aconteceu. Isso é inaceitável. Aceitável, Sarah Chung, filha da embaixadora Victoria Sterling, sempre foi. Assim, os meus pais estão furiosos, Marcus Williams, herdeiro de uma dinastia bancária. Está bem? Aquelas mulheres são terríveis. Doutora Amanda Foster, renomada cardiologista. Maya sorriu amargamente. A elite estava a dividir-se. E Elaine tinha começado ainda. Do outro lado do átrio, Victoria Sterling comemorava discretamente com Vivian Blackwood e Thomas Whitmore num canto isolado do bar. Viste como ela saiu silenciosamente? Perguntou Vivian rindo e levantando a taça de champanhe. Algumas pessoas precisam aprender o seu lugar. A melhor parte, acrescentou Thomas, é que agora temos um precedente. Se mais elementos indesejáveis tentarem se infiltrar nos nossos eventos, sabemos exatamente como lidar com eles. Victoria assentiu com satisfação. O meu marido sempre diz: tradição é tradição.
Não podemos deixar qualquer um sentir-se no direito de participar só porque tem dinheiro. Há questões de linhagem a considerar. O que nenhum deles percebeu foi que Maya tinha voltado ao átrio e, estrategicamente posicionada atrás de uma coluna decorativa, estava a gravar cada palavra com a nitidez cristalina do seu smartphone profissional. Mais do que isso, ela estava a transmitir tudo ao vivo para um grupo privado, que incluía jornalistas de investigação, ativistas e influenciadores que Richard tinha cultivado ao longo dos anos. Linhagem. Maya muta ajustando o ângulo da câmera. Falar. De linhagem. 1 hora depois, Jonathan Cruz atravessou o átrio do Grand Metropolitan como um predador elegante, alto e imponente, vestindo um fato que custava mais do que o salário anual de muitos gerentes. Ele carregava uma pasta de couro italiana que continha algo muito mais poderoso do que documentos: a capacidade de transformar vidas em cinzas. Maya, disse ele, abraçando-a calorosamente. Há quanto tempo? O teu pai contou-me o que aconteceu. Estão prestes a descobrir o que acontece quando se mexe com um Henderson, Jonathan. Ela sorriu genuinamente desta vez. Obrigada por ter vindo. Tenho algumas coisas interessantes para lhe mostrar. Ela entregou-lhe o telemóvel, mostrando-lhe não só as gravações daquela noite, mas também uma pasta digital que tinha compilado nos últimos meses, com capturas de ecrã de grupos privados onde Victoria e as suas amigas faziam comentários abertamente racistas, mensagens onde discutiam estratégias para manter o padrão em eventos sociais, e-mails entre Thomas Whitmore e outros empresários a coordenar boicotes a empresas pertencentes a negros, boicotes a empresas de propriedade de negros. Jesus Cristo, murmurou Jonathan percorrendo as provas digitais. Eles documentaram tudo. É como se quisessem ser apanhados. A arrogância tem um preço, respondeu Maya. E esta noite a conta chegou. Naquele momento, Richard Henderson estacionou discretamente na garagem subterrânea do hotel, e não na entrada principal, onde as câmaras e os repórteres sociais poderiam vê-lo. Ele tinha planos maiores e a surpresa era essencial. Victoria Sterling, ainda embriagada pelo poder de sua pequena vitória, não tinha ideia de que cada palavra que ela havia proferido nos últimos 90 minutos estava sendo preparada para se tornar prova em um caso que destruiria não apenas sua reputação, mas toda a estrutura social podre que ela ajudou a construir. Você sabe, disse Maya a Jonathan guardando o telemóvel. Há uma coisa que eles não entendem sobre crescer num orfanato. Aprende-se a observar, a lembrar e, o mais importante, aprende-se que a sobrevivência às vezes requer paciência estratégica. Jonathan sorriu com um tipo de satisfação que só advogados excepcionais conhecem antes de uma vitória garantida. E hoje à noite, respondeu Maya, com os olhos brilhando com uma determinação que faria qualquer adversário reconsiderar as suas escolhas. Esta noite eles vão descobrir que subestimaram Henderson foi o maior erro das suas vidas privilegiadas, porque às vezes a justiça não chega como um trovão, às vezes chega silenciosamente, metodicamente, trazendo provas irrefutáveis, e a paciência daqueles que sabem que a vingança servida fria é infinitamente mais devastadora. Às 22h15, no momento em que Victoria Sterling levantou a sua 4ª taça de champanhe para celebrar o que ela chamava de manutenção dos padrões sociais, as luzes do salão principal do baile piscaram 3 vezes seguidas. Era um sinal conhecido apenas pela alta gerência do Grand Metropolitan. O proprietário está no prédio, senhoras e senhores. Ecoou uma voz pelo sistema de som, interrompendo as conversas e fazendo com que todas as cabeças se virassem para a entrada principal. Podem dar a sua atenção para um anúncio especial. Richard Henderson emergiu das sombras do corredor como uma tempestade silenciosa. Não havia pressa nos seus passos. Apenas a determinação calculada de um homem que construíra um império e agora estava pronto para usá-lo como arma. Atrás dele, Jonathan Cruz seguia carregando uma pasta que faria qualquer advogado corporativo suar frio. A sala, que segundos antes estava repleta de risadas e conversas animadas, caiu num silêncio
Tenso. Victoria Sterling quase deixou cair o copo, o rosto pálido. Richard Henderson sussurrou ela para Vivian, que também empalideceu. O que ele está a fazer aqui? Boa noite, disse Richard ao microfone, a voz cortando o ar como uma lâmina afiada para aqueles que não o conhecem. Me conhecem. Sou Richard Henderson, o proprietário maioritário desta magnífica propriedade que escolheram para celebrar esta noite. Um suspiro coletivo de choque percorreu a sala. Até agora, a propriedade do Grand Metropolitan tinha sido mantida em segredo através de uma complexa rede de empresas holding. A revelação atingiu os convidados como uma bomba. Mais importante ainda, Richard continuou, com os olhos fixos em Victoria. Eu sou o orgulhoso pai de Maya Henderson, a jovem que foi humilhada publicamente nesta mesma entrada há algumas horas. Victoria Sterling sentiu as pernas fraquejarem. Thomas Whitmore engasgou-se com o uísque. Vivian Blackwood procurou desesperadamente uma saída com os olhos como um animal encurralado. Agora, Richard disse, gesticulando para Jonathan. Gostaria de partilhar convosco algumas gravações interessantes que foram recolhidas esta noite. Acredito que elas são bastante esclarecedoras sobre os padrões que alguns de vocês tanto prezam. O sistema de som do hotel ganhou vida com as palavras cristalinas de Victoria. Alguns lugares simplesmente não são para certas pessoas. É uma questão de adequação cultural. Tradição é tradição. Não podemos deixar qualquer pessoa sentir-se com direito a participar só porque tem dinheiro. Há questões de linhagem a considerar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Algumas pessoas começaram a afastar-se discretamente de Victoria e do seu grupo. Os telemóveis foram retirados, não para tirar selfies, mas para gravar o escândalo que se desenrolava em tempo real. Linhagem! Repetiu Richard, saboreando a palavra. Que termo fascinante vindo de pessoas cuja maior conquista na vida foi herdar o dinheiro que outras pessoas ganharam. Maya então apareceu na entrada principal, caminhando com a dignidade serena de alguém que sabe que a justiça finalmente chegou. Ela carregava um tablet com dezenas de capturas de ecrã e mensagens que Victoria e os seus amigos tinham trocado em grupos privados ao longo dos meses. Victoria Maya disse com a voz ecoando pelo salão silencioso. Lembram-se desta mensagem que enviaram para o grupo Guardiões da Tradição há 3 semanas? Ela leu em voz alta. Precisamos de ser mais rigorosos sobre quem deixamos entrar nos nossos eventos. Algumas pessoas simplesmente não têm a educação necessária, independentemente de quanto dinheiro possam ter ganho. Victoria tentou protestar, mas as palavras morreram na sua garganta quando Maya continuou. Ou esta, de há 2 meses, não é apenas a cor. É toda a diferença cultural que eles não entendem as nossas tradições. Thomas Whitmore, desesperado para salvar a sua reputação, tentou afastar-se do grupo, mas Jonathan Cruz interceptou o Sr. Whitmore. Acredito que também tem algumas mensagens interessantes para partilhar, especialmente as que se referem à manutenção da pureza do ambiente empresarial. O empresário empalideceu quando percebeu que os seus e-mails corporativos também tinham sido expostos. Mensagens em que coordenava boicotes silenciosos, em que instruía os funcionários a filtrar candidatos inadequados, em que celebrou a exclusão sistemática de profissionais qualificados com base apenas na cor da pele. A parte mais triste, disse Richard, pegando o microfone novamente, é que Maya cresceu no orfanato. Esta gala deveria beneficiá-la. Ela não veio aqui como uma intrusa nos vossos espaços privilegiados. Ela veio para apoiar crianças que passaram pelo mesmo que ela, e vocês trataram-na como um obstáculo a ser removido. Vivian Blackwood tentou uma última carta desesperada. Levantou-se da mesa. Isto é absurdo, vocês estão a distorcer as nossas palavras, a criar um escândalo onde não há nenhum. Maya sorriu. Não com crueldade, mas com uma satisfação tranquila de alguém que vê a verdade finalmente a vir à tona. Senhora Blackwood, a senhora disse, e eu cito exatamente, há 47 minutos. As pessoas só precisam de aprender o seu lugar. Pessoas só precisam aprender o seu lugar. A gravação está aqui com a hora marcada e foi transmitida ao vivo para 43 jornalistas e ativistas.
O meu pai sabe que a sala explodiu em murmúrios chocados. Os convidados começaram a se distanciar visivelmente de Victoria Grupo de Victoria, como se a sua toxicidade fosse contagiosa. Os smartphones captaram cada segundo, transformando a humilhação em conteúdo viral em tempo real. Mas a melhor parte, disse Jonathan Cruz, abrindo a sua pasta, é que o Grand Metropolitan Hotel cancelou definitivamente todos os eventos futuros organizados pela Victoria Sterling Events. Os seus contratos com o Winterbourne Social Circle foram rescindidos com efeito imediato, e será instaurado um processo por discriminação e danos morais logo pela manhã. Victoria Sterling, a mulher que controlou a elite social da cidade durante 2 décadas, desmoronou-se diante de centenas de pessoas. As suas lágrimas não eram de arrependimento, mas de raiva impotente por ter sido exposta e destruída por aqueles que sempre considerou inferiores. Justiça, disse Miasa, guardando o tablet. Dirigindo-se para a saída, não se trata de vingança. Trata-se de garantir que outras pessoas não passem pelo que eu passei hoje, enquanto Maya e Richard caminhavam juntos em direção à saída. O salão atrás deles fervilhava com um tipo de fofoca que destrói reputações em questão de horas. Victoria Sterling passem pelo que eu passei hoje. Enquanto Maya e Richard caminhavam juntos em direção à saída, o salão atrás deles fervilhava com um tipo de fofoca que destrói reputações em questão de horas. Victoria Sterling passou de organizadora respeitada à pária social em uma única noite, e todos sabiam que não havia volta no centro daquele salão, onde a discriminação disfarçada de tradição reinava. Uma nova realidade agora tomava forma, como uma sinfonia finalmente encontrando harmonia, após anos de notas discordantes, provando que a verdadeira excelência não conhece cor, classe social ou limitações impostas por aqueles que temem a verdadeira grandeza. 6 meses depois, Maya Henderson estava sentada no escritório executivo da recém-criada Fundação Henderson para a Igualdade Social, com uma vista panorâmica da cidade que outrora tentara excluí-la. O que começou como humilhação pública tornou-se o catalisador de uma revolução silenciosa. Os números são impressionantes, disse a doutora Sarah Chun, agora diretora do programa da Fundação, folheando o relatório anual. 15 hotéis de luxo implementaram políticas de inclusão após o incidente do Grand Metropolitan, como a mídia começou a chamá-lo. 3 organizadores de eventos foram demitidos por discriminação comprovada, e as doações para orfanatos aumentaram, folheando o relatório anual. 15 hotéis de luxo implementaram políticas de inclusão após o incidente Grand Metropolitan, como a mídia começou a chamá-lo. 3 organizadores de eventos foram demitidos por discriminação comprovada, e as doações para orfanatos aumentaram 340% este ano. Maya sorriu, lembrando-se da noite que mudou tudo. O vídeo do confronto se tornou viral, não apenas como um escândalo social, mas como um símbolo de resistência inteligente contra o preconceito institucionalizado em toda a cidade. Victoria Sterling vivia uma realidade completamente diferente. A sua empresa faliu poucas semanas após a exposição. Os clientes cancelaram contratos de milhões de dólares. Os fornecedores cortaram relações e até os seus amigos mais próximos a evitavam em público. O apartamento na cobertura foi vendido para pagar dívidas legais, e agora ela trabalhava como assistente administrativa numa pequena empresa de eventos corporativos, uma ironia que não passou despercebida por ninguém. Ela tentou processar-me por difamação, disse Maya a Jonathan Cruz durante uma das suas reuniões semanais. Mas é difícil alegar difamação quando as suas próprias palavras foram gravadas em alta definição. Jonathan riu, guardando os documentos que provavam mais uma vitória. Legal. Vivian Blackwood também desistiu do processo, aparentemente depois de descobrir que o seu marido é difícil alegar difamação quando as suas próprias palavras foram gravadas em alta definição. O riu Jonathan, guardando os documentos que provavam mais uma vitória legal. Vivian Blackwood também desistiu do processo, aparentemente porque descobriu que o seu marido está a enfrentar uma auditoria federal às suas empresas petrolíferas. Uma coincidência interessante, considerando que algumas dessas gravações mencionavam evasão fiscal.
Thomas Whitmore tinha perdido 3 grandes contratos governamentais depois de os seus e-mails discriminatórios terem sido expostos, e a reputação da sua empresa ficou arruinada. E várias empresas pertencentes a minorias que ele boicotara estavam agora a prosperar com os mesmos contratos que lhes tinham sido negados anteriormente. Mas a transformação mais significativa estava a acontecer no orfanato que Maya outrora chamara de lar. A Fundação Henderson tinha renovado completamente as instalações, implementado programas educativos avançados e criado um fundo de bolsas de estudo para o ensino superior que garantia que todas as crianças que saíssem dali teriam oportunidades reais de sucesso. A parte mais bonita, disse Margaret Henderson durante o jantar de domingo, é ver como vocês transformaram a dor em propósito. Aquelas mulheres tentaram diminuir-vos, mas acabaram por amplificar a vossa voz para todo o mundo. Richard acenou com orgulho. O Grand Metropolitan tornou-se um símbolo de inclusão e excelência. Outros hotéis da cadeia estão a implementar o mesmo programa. Transformaram a dor em propósito. Aquelas mulheres tentaram diminuir-vos, mas acabaram por amplificar a vossa voz para o mundo inteiro. Richard acenou com orgulho. O Grand Metropolitan tornou-se um símbolo de inclusão e excelência. Outros hotéis da cadeia estão a implementar os mesmos protocolos. Até recebemos um prêmio da Câmara de Comércio pela inovação em responsabilidade social. Maya olhou pela janela para a cidade iluminada, refletindo sobre a jornada. Sabes, o que mais me impressiona? Não foi a vingança que mudou as coisas. Foi a verdade. Quando expomos o preconceito à luz do dia, ele não consegue sobreviver à mesma semana. Maya recebeu um convite especial do novo organizador do Winterborn Annual Charity Gala, agora renomeado Gala of the A Vingança que Mudou as Coisas. Foi a verdade. Quando expõe o preconceito à luz do dia, ele não consegue sobreviver. Naquela mesma semana, Maya recebeu um convite especial. O novo organizador do Winterborn Annual Charity Gala, agora renomeado Gala of Hope and Inclusion, solicitou formalmente a sua presença como convidada de honra. O evento tinha sido completamente reformulado, com um foco real nos resultados sociais, em vez do estatuto exclusivo. Irônico, Maya murmurou segurando o convite dourado. Há um ano disseram-me que eu não pertencia àquele lugar. Agora querem que eu seja a oradora principal. Na noite do baile, Maya subiu ao palco onde já havia sido humilhada e olhou para uma plateia completamente diferente, rostos diversos, histórias variadas, pessoas que superaram obstáculos semelhantes aos dela. Victoria Sterling não estava presente. Rumores diziam que ela havia se mudado para uma cidade pequena, onde tentava reconstruir sua vida longe dos holofotes da vergonha pública. Maya começou seu discurso. Aprendi que a discriminação é como uma doença, que só pode ser curada com total transparência. Quando se ilumina os cantos escuros onde o preconceito se esconde, ele perde o seu poder. O público aplaudiu, mas Maya não tinha terminado. A verdadeira vitória não é ver os seus opressores caírem, é construir um mundo onde as gerações futuras nunca tenham de passar pelo que tu passaste. Durante o coquetel, um jovem aproximou-se dela timidamente. Senhora Henderson, o meu nome é David. Eu vim do mesmo orfanato que a senhora. Consegui uma bolsa de estudos da sua fundação e agora estou a estudar direito. Estudo direito. Queria agradecer-lhe por provar que pessoas como nós podem alcançar qualquer coisa. Maya sentiu as lágrimas brotarem dos olhos. Ali estava a verdadeira medida do seu triunfo. Não a queda de Victoria Sterling, mas a ascensão de jovens como David. Meses depois, Victoria Sterling tentou uma última aproximação através de uma carta escrita à mão. Maya, eu sei que não mereço o seu perdão, mas queria que soubesse que as suas ações me obrigaram a confrontar preconceitos que carregava há décadas. Estou a tentar ser uma pessoa melhor. A carta terminava com um pedido de desculpas que chegou tarde demais para reparar o dano causado. Mereço o teu perdão, mas queria que soubesses que as tuas ações me obrigaram a enfrentar preconceitos que carregava há décadas. Estou a tentar ser uma pessoa melhor. A carta terminava com um pedido de desculpas que chegou tarde demais para reparar o dano, mas a tempo de talvez salvar a alma de quem a escreveu.
Maya dobrou a carta e guardou-a, não por rancor, mas como uma lembrança de que mesmo aqueles que nos magoam podem aprender e crescer, embora isso os isenta das consequências das suas escolhas. Hoje, quando as crianças visitam o orfanato renovado, elas veem uma foto emoldurada na parede. Maya Henderson, no dia da sua formatura na faculdade, sorrindo ao lado de Richard e Margaret. A placa abaixo diz simplesmente: todas as crianças merecem um futuro sem limites. A melhor vingança que Mia descobriu não foi destruir aqueles que a magoaram, mas construir um legado que tornaria impossível que outros sofressem a mesma injustiça. Victoria Sterling tornou-se uma nota de rodapé na história, enquanto Maya tornou-se o próprio capítulo, provando que a dignidade, a inteligência e o propósito sempre triunfam sobre o preconceito e a arrogância.